Oi, eu sou Bárbara Nunes e tá na hora do giro da rodada aqui no Trio Pé de Bola. Próximo confronto do Sport pela Copa do Nordeste é contra o Ceará. O Leão pernambucano fez uma campanha de 12 pontos. Nas 7 rodadas teve 4 vitórias e 3 derrotas. As derrotas foi para o líder do grupo, o Vitória, para o Altos e também para o Fortaleza na segunda rodada. É importante a gente lembrar que o Sport está num processo de reestruturação. Ao longo de 2025 está com seu terceiro treinador, começou o ano com o português Pepa, que foi demitido depois de uma sequência de resultados ruins. Contratou Antônio Oliveira, que só passou 4 jogos, foi demitido e agora traz Daniel Paulista como uma esperança, um suspiro para o torcedor para tentar, dentro da Copa do Nordeste e também no Campeonato Brasileiro da Série A, se reerguer. Do outro lado, a gente tem um Ceará que ganhou do Sport há poucas rodadas, jogando pela Série A do Campeonato Brasileiro dentro de casa, só que agora o jogo vai ser na Ilha do Retiro. Na Copa do Nordeste, o Ceará fez uma campanha no grupo B de 13 pontos, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O último jogo do time cearense foi contra o Sampaio Corrêa, fora de casa. Um Sampaio que jogou bem fechadinho. O Ceará conseguiu criar boas chances, mas teve dificuldade de finalizar. O Sampaio abriu o placar, mas o Pedro Raul fez o gol de empate de pênalti e depois deu uma assistência para o Antônio Galeano deixar o Vozão voltar para casa com a vitória. Oi, eu sou Eduardo Costa e é hora do giro da rodada aqui no Trio Pé de Bola. E eu tô aqui para falar de um dos confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste definidos aí após o último final de semana entre Vitória e Confiança. O Vitória já tinha se classificado lá atrás como líder do Grupo A, 4 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota, né? Uma campanha invicta até o momento, líder com a ótima campanha, um time que na Copa do Nordeste vem muito bem, e enfrentaria então o quarto colocado do Grupo B, que seria definido nessa última rodada, foi o Confiança. O Dragão foi até Juazeiro para enfrentar a Juazeirense num jogo difícil, por mais que a Juazeirense estivesse com várias reservas, né, focando aí na Série D, no jogo que tem neste meio de semana contra o Lagarto pela Série D. É um jogo fora de casa, uma viagem complicada, um jogo no Adalto Moraes que tem um gramado muito ruim, que é muito complicado para se jogar, e ainda mais porque o Confiança passou boa parte da partida com 1 a menos, depois que o Eduardo Moura foi expulso ainda na primeira etapa, uma expulsão, na minha opinião, bem rigorosa, mas acabou acontecendo e o Confiança ficou com 1 a menos. Por conta da conjuntura da rodada, mesmo que perdesse, o Dragão se classificaria, mas obviamente ele entrou em campo sabendo que para não depender de nenhum resultado, precisava de pelo menos um empate, e assim o fez. 0 a 0, o Dragão conquistou a classificação, um jogo em que muitos torcedores questionaram um pouco, será que faltou um pouco mais de ambição, pensando, por exemplo, que uma vitória colocaria o time na vice-liderança, faria com que o Dragão jogasse em casa nas quartas de final, mas pelo contexto, o mais importante ali era a classificação e acabou acontecendo. O mata-mata coloca frente a frente, então, Vitória e Confiança, jogo único no Barradão, em Salvador. O Vitória, obviamente, é favorito, time de primeira divisão, com mais elenco, com mais estrutura, tem totais condições, tem a maior condição, obviamente, de se classificar, mas o Confiança é um time capaz de endurecer a partida, e vamos lembrar o contexto. Jogo único, empate, pênaltis, ou seja, tem todo um contexto ali que permite que o time mais fraco consiga se sobressair. O Vitória é favorito, mas não é jogo ganho, não são favas contadas. O Confiança tem condições de competir com o Vitória e buscar uma classificação. Vai ser um grande jogo e vamos acompanhar também. No último fim de semana aconteceram as últimas partidas do Grupo B da Copa do Nordeste, finalmente, né? E tivemos aí a definição dos classificados e teremos, pelo menos nas quartas de final, um confronto que pode ser considerado alternativo. Isso porque não vai contar, né, nem com times de Série A ou de Série B do Campeonato Brasileiro, que é a partida entre CSA e Ferroviário. O CSA conseguiu carimbar a sua classificação vencendo o América de Natal fora de casa e ficando dessa maneira na segunda posição do Grupo B.
e vai enfrentar o Ferroviário, que é o terceiro colocado do Grupo A. O gol dos alagoanos na Arena das Dunas foi marcado pelo atacante Thiago Marques, né? Um ótimo nome da equipe azul de Maceió, porque ele está lá desde o ano passado. No ano passado fez 18 gols, esse ano já chegou à marca de 13 gols anotados, então é um goleador que vem fazendo a diferença no CSA e pode ser um grande diferencial para o jogo das quartas de final contra o Ferroviário, que está na Série D do Campeonato Brasileiro, mas vem recentemente de uma vitória importantíssima sobre o Santa Cruz, tirou a invencibilidade do Santa Cruz no grupo A3 da Série D, e o Ferroviário, né, que já havia se classificado há bastante tempo, né, ali em março ainda, quando acabou o grupo A, mas que conta ainda com o grande artilheiro Ciel, 43 anos, e que marcou os gols da virada, da vitória por 3-1 contra o Santa Cruz, né? Então vem ainda em altíssimo nível o Ciel, muito bem fisicamente, sendo goleador, sendo importante, não só na finalização, mas também na construção de jogadas. Então tem tudo para ser um duelo muito bem equilibrado, né? As partidas devem acontecer ainda nesse mês de junho, a partida única, né, das quartas de final deve ser realizada ainda nesse mês de junho, e as duas equipes vêm embaladas de certa forma, né? O CSA ainda com a classificação na Copa do Brasil sobre o Grêmio, vem subindo ali na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, atualmente é o único nordestino entre os 8 primeiros colocados que se classificariam para os quadrangulares final, e o Ferroviário vem tentando aí se manter na parte de cima da tabela, conseguiu uma vitória importante na Série D do Campeonato Brasileiro, então temos tudo para ser não só o duelo mais alternativo, mas o duelo mais equilibrado dessas quartas de final da nossa Lampions, que é o torneio mais importante da história do futebol mundial. Bahia e Fortaleza se enfrentam nas quartas de final da Copa do Nordeste. O Bahia, que foi o primeiro colocado do grupo com 16 pontos, a partir de 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A única derrota do tricolor baiano foi contra o Confiança fora de casa. Vai enfrentar o Fortaleza que é o atual campeão da Copa do Nordeste, mas que vive um 2025 muito complicado. O tricolor cearense, dentro da Copa do Nordeste, pontuou apenas 3 vezes, teve 3 vitórias, conseguindo 9 pontos, 3 vitórias em 7 jogos, com 4 derrotas. As derrotas do Fortaleza foram para o CRB, o Souza, o Vitória e o Altos. Um time que vive uma crise dentro e fora dos gramados, dentro dos gramados porque não consegue embalar vitórias e traz uma crise para fora dos seus gramados com o torcedor na bronca. O time, como eu falei, é o atual campeão da Copa do Nordeste e espera que essa pausa que existiu para o Mundial dos Clubes e esse ânimo que seja renovado faça com que as vitórias voltem a acontecer dentro do time cearense e que passe para a semifinal nesse confronto contra o Bahia.